Preciso falar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Biel. Cheguei a contar para vocês na terça e na quarta que a negociação com o atacante estava fechada. E existia otimismo, tanto no Parque São Jorge quanto em relação aos empresários do atleta em relação a um acordo. Tudo porque a última proposta feita pelo Timão de 5 milhões de euros se aproximou bastante daquilo que o Sporting pedia. O clube português exigia 6 milhões e 800 mil euros. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil euros seria compensada pelo Corinthians, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Sporting de Portugal. Só que, na quinta-feira, veio a resposta negativa, o Sporting não aceitou as condições do Corinthians. E diante da repercussão extremamente negativa do nome do Biel em relação a torcedores alvinegros, o Corinthians optou por desistir do acordo. Cheguei a perguntar para uma das pessoas envolvidas nas negociações se não existia alguma chance de reviravolta e a pessoa falou que não, que nesse momento não há nem mais tratativas para que o Biel jogue no futebol brasileiro. Só para completar, outro nome que interessa ao Corinthians, Carlos Vinícius. Primeira rodada de negociações não deu certo. Primeira pedida do Carlos superior a R$1 milhão. O Corinthians disse que não tinha a menor possibilidade de arcar com tais vencimentos. A nova oferta, a nova pedida do Carlos Vinícius, 20% menor. O Corinthians ficou de se posicionar nos próximos dias. A última sobre o Timão, Diego Palacios tem negociações avançadas para deixar o Corinthians e jogar no Austin, time dos Estados Unidos. Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto
a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria, e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que, diante da determinação em ficar no clube, ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões já fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e, se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível. Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Sem que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários
na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava 1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria, assim, inclusive, risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português, está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que negocia com dois atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos dois causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel. Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro. E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport, tinha apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal, tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, falta o acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de 1 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em 2 milhões de reais, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que em vez de gastar 1 milhão de reais no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem 500 mil reais cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro, conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores
com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.